certo. Me conta uma coisa, Eisenstein entrou na sua vida quando e como é que é essa mostra que está rolando aí no Centro Cultural Fiesp? Sim. Bom, acho que os filmes do Sergei Eisenstein me marcaram assim desde criança, assim. Eu me lembro até hoje muito bem da primeira cena do filme dele que eu assisti quando eu tinha cerca de 10 anos, que era a cena da greve, né? Um filme emblemático. E coincidentemente a montagem da exposição na Fiesp, que foi inaugurada nessa semana, né? Mas ela começou num dia onde os metroviários estavam fazendo greve em São Paulo, a cidade estava completamente parada, então acho que foi muito emblemático da chegada do Eisenstein em São Paulo. Vou te interromper uma coisa. A gente entrevistou a presidente do Sindicato dos Metroviários aqui no Sub-40 antes da greve. Então, se o pessoal quiser assistir, procura aí. A Camila deu uma entrevista para gente aqui no Sub-40. Mas legal você contar isso. Continua, desculpa. Que ótimo, é porque eu acho assim que melhor recepção não poderia ter tido para Eisenstein em São Paulo. Mas então, assim, esses filmes me marcaram muito e me marcou muito realmente como quão revolucionário eles eram e continuam sendo, né? Então, assim, quando eu cheguei em Moscou, obviamente eu fui muito pesquisar todo esse universo dos contemporâneos do Sergei Eisenstein e me deparei com com um lado do trabalho dele que eu não conhecia ainda, que eram os desenhos do Sergei Eisenstein, que é uma linguagem que acompanhou ele durante toda a vida. Então, assim, os primeiros desenhos que o Eisenstein faz quando ele era ainda um adolescente em Riga, né, que na época o Eisenstein nasceu em 1898, então Riga, que é hoje a atual Letônia, fazia parte do Império Russo, né? Isso assim, gera muita confusão no Brasil, né, porque houve uma história assim que um país que passou por uma história muito conturbada, mas o Eisenstein então começa ainda quando criança, praticamente, no universo de desenho, muito ligado à charge, muito ligado a caricaturas políticas, né? E é uma linguagem que acompanha ele até a década de 40, quando ele filmava justamente o Ivan Terrível, numa situação muito adversa, porque os estúdios soviéticos tiveram que ser evacuados, então toda a equipe foi para o Cazaquistão, né, onde o filme foi filmado em Almatá, e o próprio Eisenstein fala que o desenho era como uma espécie de uma ferramenta pela qual ele conseguia transcrever todo o pensamento dele, né? Então, quando eu descobri isso, a figura do Eisenstein, que já era gigantesca para mim, criou proporções assim ainda maiores, né? Me mostrou que um pensamento extremamente ligado ao pensamento renascentista. Então, assim, quando eu vi isso, comecei a entender o Eisenstein como completamente uma outra pessoa. Eu acho que isso que essa mostra talvez proporcione ao público brasileiro, a primeira exposição da obra visual e gráfica dele, não só no Brasil, mas na América Latina. E uma mostra que não teria acontecido também sem o encontro que eu tive com o Naum Kleiman, que é o segundo co-curador da mostra junto comigo, que tem 86 anos, então assim, mas que tem energia e mentalidade de menos de 40, então ele poderia inclusive estar também numa conversa aqui com você, Haroldo, e que é hoje está considerado o maior estudioso da obra do Sergei Eisenstein em âmbito mundial. Então isso foram meses de preparação para essa mostra, justamente tentando mostrar todas essas facetas do Sergei Eisenstein. Bom, você já a pronúncia correta, agora vocês já sabem, é a do Gustavo, não é a minha. Eisenstein. Estou tentando reproduzir, tá certo? Mas como é que o cinema vai entrando na vida dele? Na verdade, o Eisenstein que teve
a educação, quando chega a Revolução, ele estava, na verdade, estudando na Escola de Engenharia Civil e seguindo muito, eu acho que por obrigação, por dever moral, a carreira do pai, que era um grande arquiteto, na verdade, em Riga, ao ponto de que, quando eu estive em Riga, nos arquivos, procurando material para exposição, me perguntaram se eu estava fazendo uma exposição sobre os trabalhos de arquitetura do pai dele, tal a importância do pai dele, né? Então, um dos nomes que leva a Art Nouveau para a Letônia, na virada do século XIX para o século XX. Então, a gente estava seguindo esse caminho quando chega a Revolução, e ele fala disso muito claro nas memórias dele, que é justamente a Revolução que tem esse papel fundamental de mostrar que ele deveria ser um artista. Ele abandona, então, a Universidade de Engenharia e participa ativamente da Revolução. E durante esses anos, ele tem um contato com o teatro japonês, o teatro kabuki, que vai ser fundamental em todo o universo criativo dele. E decide, então, abandonar os estudos e volta, não para São Petersburgo, onde ele depois estava estudando, mas ele vai para Moscou e vai trabalhar, vai ser aluno, na verdade, e trabalhar junto com um dos maiores nomes do teatro do século XX, que é Meyerhold. Nesse contato com Meyerhold, ele não só descobre todos os experimentos que o Meyerhold estava tentando trazer para o teatro, mas ele leva esses experimentos ao extremo. Ele vai sempre muito estudioso, ele vai buscar isso, ele vai buscar chaves para o que ele queria fazer no teatro antigo, no teatro elisabetano, no teatro de Shakespeare, a comédia dell'arte e também o teatro japonês. Nesse momento é interessante só de pensar que a gente que na Rússia estava acontecendo a desacralização de templos religiosos, né? E vários deles tiveram outras funções, e alguns deles, inclusive, haviam encenações de teatro nesses templos. Então, o Eisenstein ele estava desde cedo fascinado e buscando ter uma dissolução das fronteiras entre público e palco. E é nesse momento, então, onde ele traz, num dos espetáculos, uma parte do cenário, ela é projetada. Essa parte que é conhecida hoje como os Diários de Glumov é considerado o primeiro filme do Eisenstein. É um curta-metragem de 5 minutos, que integra também a mostra que está em São Paulo. Eu acho isso é muito marcante, porque a gente está falando da mesma época onde Brecht também estava experimentando justamente com essas mesmas ferramentas dentro do teatro. E é importante ressaltar de quão contemporâneo isso permanece ainda hoje, em 2023. Então, muitas vezes, quando se pensa em um teatro que tem projeção e tem questões, linguagens audiovisuais dentro do espetáculo, mas como que em 1923 o Eisenstein já fazia isso em Moscou. E justamente... Eu queria fazer uma pergunta sobre isso. A gente tem as vanguardas, eu diria, as vanguardas soviéticas são celebradas em muitos campos, né? Na música, nas artes plásticas, no cinema, mas você citou Brecht, que é um vanguardista não soviético. O pensamento socialista ajuda a construir essa arte de vanguarda dos anos 20? Eu acho que o Eisenstein, de certa forma, fala isso, de que a Revolução Russa ajudou ele também a fazer a revolução artística que ele tanto almejava, né? Então, eu acho que esse momento de sonhar e de se pensar uma nova construção social
sem dúvida, eu acho que justamente a vanguarda russa deixa isso muito claro, né? A quantidade de nomes nas mais diversas áreas, né? De figurino, arquitetura, música. Então, acho que isso havia soprava um vento que eu acho que era favorável justamente a essa revolução também nas artes. E Brecht também, obviamente, viveu isso na Alemanha, né? E como isso... Você citou o primeiro filme do Eisenstein. Estou tentando, já eu acerto a pronúncia. Mas como é que é a carreira dele? Até ele chegar nos filmes emblemáticos, né, que eu acho que são o Outubro e o Encoraçado Potemkin, é assim que fala ou não? Potemkin. Hã? Potemkin. Potemkin, gente, para quem é Potemkin, brasileiro. justamente. Deixa o Gustavo falar certo, eu vou ter que falar errado essa, não vai ter jeito. Até chegar nesses filmes, como é que é essa trajetória? Bom, então eu queria só ressaltar, Haroldo, porque você falou, a gente estava falando aí de quão importante foi, na verdade, esse pensamento do Eisenstein confluir com o que estava acontecendo política e socialmente ali naqueles início, final da década de 10, início da década de 20, em Moscou e São Petersburgo. O Eisenstein vai trabalhar justamente num teatro de operários. Então, muitas vezes, os atores com quem ele trabalhava não eram só atores profissionais. Então, assim, tem essa questão também, e isso também é muito confluente com Brecht, mas também com movimentos que aconteceram dentro do teatro no Brasil depois, né? E que tem essa influência também lá. Então, muito... de certa forma, frustrado com as barreiras que o teatro impunha, o Eisenstein vai buscar no cinema a linguagem certa para fazer essa dissolução entre público e palco. Ele pesquisa muito por aí. E o primeiro filme dele é A Greve, que justamente fala do que levou depois, então, a Revolução Russa e a criação da União Soviética, e logo depois ele tem, então, o Encoraçado Potemkin, aqui no Brasil conhecido como Encoraçado Potemkin, que consagra ele mundialmente como um grande cineasta. E tem cenas dentro desse filme que são extremamente emblemáticas, como, por exemplo, a cena da escadaria de Odessa, que, como disse depois muito bem o cineasta espanhol Pedro Almodóvar, é a cena mãe de todas as outras cenas de escadarias que vão surgir nas telas de cinema. Então, eu acho que a partir do Encoraçado Potemkin, o Eisenstein já consagrado, né, como um dos maiores cineastas. É importante ressaltar que esse filme continua hoje ainda sendo considerado como um dos 5 maiores filmes da história do cinema. No entanto, isso mostra como que o Eisenstein tinha um espírito que era completamente inquieto e sempre tentava nunca permanecer num lugar de conforto. Nesse momento, o Eisenstein trabalha também nas teorias de montagem que influenciaram diversos cineastas depois e em diversas culturas. Cabe aqui ressaltar quão importante foram esses pensamentos e esse olhar do Eisenstein, por exemplo, para o cinema novo, né, e para a obra do Glauber Rocha. Interessante um fato que eu queria trazer. O Naum me contou que na década de 60 o Glauber Rocha chega em Moscou com a ideia de fazer um filme sobre Alexandre o Grande, muito inspirado pela obra do Eisenstein, e teve esse contato então com o próprio Naum e no apartamento que foi o apartamento de Eisenstein em Moscou. A tal ponto o Eisenstein era importante para o Glauber. Nesse momento era o momento onde chegava também o som no cinema, e Eisenstein então
busca conhecimentos, né, para trazer isso para sua obra também. Ele tem a oportunidade ele vai para a Alemanha, muito inspirado também pelo que ele tinha visto da obra do Fritz Lang, Metrópolis, né? E de certa forma, a partir desse tempo também começa uma fase onde diversos filmes do Eisenstein não vingam, seja que eles não saem mais dos esboços e dos estudos preparatórios, ou ele não consegue concluir as filmagens desses filmes, como, por exemplo, Que Viva México, ou O Prado de Beijing, e diversos outros filmes que ele não consegue realizar.